Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade tremenda de estarmos aqui, Senhor. Colocar os nossos corações diante de Ti, as nossas mentes diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa levá-los cativo ao Teu coração, Deus, totalmente. Deus, que a gente possa, durante todo esse processo que estamos juntos aqui Te adorando, Deus, lembrarmos de quão Tu és bom, Senhor. Quão misericordioso Tu és, Senhor. Quanto da Tua graça está espalhada por toda a nossa vida, Senhor. Que bom saber o Deus que Tu és, um Deus que quer nos encontrar em canções, quer nos encontrar no abraço do amigo, quer nos encontrar principalmente através da Tua palavra e na conversa, Senhor, num quarto fechado. Quer nos encontrar nas orações, nos clamores em que fazemos juntos como comunidade de fé, Senhor. Quer nos encontrar. Em breve será face a face, Deus. Que isso seja o caminho mais doce da nossa vida, Deus. E independente das circunstâncias que nossa vida passa, Senhor, a gente sempre lembre. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Toma nossa atenção, nosso coração, Deus, e a começar por mim, fala aos nossos corações, Senhor. Amém. Bom, gosto muito dessa passagem, já devo ter citado algumas vezes sobre Juízes, quando Israel começa a clamar por um rei. Eles queriam um rei para que eles fossem iguais às outras nações. E ser igual às outras nações era exatamente aquilo que Deus não queria deles, né? Do mesmo modo que nós. Então, mas Deus lhe cede e levanta Davi para ser rei para eles. Na verdade, Davi nada mais era do que um mediador entre Deus, que é o verdadeiro rei, e Israel. Israel é aquele tipo de filho bobão que quer seguir as burradas que todo mundo faz, e a mãe fala, você não é todo mundo. Só que aqui é um pai falando. Então, através de Davi, o Senhor corrige ali o curso de Israel, que havia se contaminado demais com a idolatria dos povos ao redor. Ele expande o seu reino, porque eles estavam se aglomerando ao redor e invadindo cada vez mais, e tentando derrotar eles e ganhar aquele reino. Mas depois, através de Salomão, um reino de paz, eles viriam e se sentiriam atraídos por toda aquela prosperidade, por toda a sabedoria de Salomão e, consequentemente, o Deus de Salomão. Isso me lembra que não é a primeira vez que o homem tinha preferido alguém em contato direto com Deus, em vez dele estar em contato direto com Deus, ter um mediador. Hebreus, quando Deus traça um limite no sopé da montanha e fala, manda o povo vir até aqui, eu vou falar. Só que aí Deus se apresenta de maneira muito peculiar, né? O monte treme, sai fogo, trovões, relâmpagos, uma nuvem escura, e o povo fica com medo de se aproximar de Deus, e eles falam em Êxodo 20:19, fala tu mesmo conosco, para Moisés, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Então, sempre tem isso na nossa vida, né? Muitas vezes, quando Deus realmente quer falar com a gente, quer colocar a gente ali numa sala de aula, nem é sempre a sala de aula que a gente imagina que deva ser. Eu mesmo já fiz isso depois de um tempinho, não muito tempo de convertido. Eu estava triste por não ter um discipulador, por não ter um professor, alguém para me acompanhar, alguém para andar comigo, alguém para eu seguir, alguém para eu imitar. E eu falei, caramba, mas
Jesus não está sendo suficiente na minha vida, isso depois de muito tempo triste, muito tempo mesmo. Eu fui tocado no meio de uma sessão espírita, e depois a minha oração de conversão foi feita num bar, para vocês verem a minha situação. Né? Aí, depois, ele me levou a uma igreja bem longe de casa, que era evangelística. Então, a edificação Deus trouxe no Bico do Corvo, através de irmãos que se encontravam numa livraria. Olha, lê esse livro, olha isso. E assim eu fui, e eu estava correndo bem, estava tudo bem. Mas uma hora eu decidi, eu achei que deveria ter alguém para me ensinar, além de tudo que estava acontecendo. Alguém para me liderar, um professor. E a gente não tem nada contra isso, isso é muito bom. Muito pelo contrário, se você já é maduro na fé, você deve ajudar o seu irmão, ajudar ele nessa caminhada. Mas como eu falei antes, às vezes Deus quer bater um papo com você diretamente, Ele quer passar uma temporada com você diretamente. E a sala de aula preferida de Deus é exatamente o deserto. Então a gente não curte muito quando chega nessa hora, é engraçado isso, a gente canta que a gente quer se aproximar de Deus, mas aí quando Deus se aproxima, esse monte fumegando não está legal. A cara que está aparecendo não está boa. Vai alguém lá falar com ele e me diz o que ele tem para falar. Mas Davi passou muitas vezes por essa sala de aula. Ali no deserto, Deus ensinou a ele muito mais do que ser um rei. Ele ensinou a ser um homem segundo o seu coração. No deserto foi ali que ele escreveu vários salmos, canções lindíssimas, e entre elas, essa daqui, né, que é um dos salmos mais bonitos que tem. Então eu vou ler com vocês. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados por mim, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastassem de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? Não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações, e vê se há em minha conduta algo que Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. A primeira impressão ao ler esse salmo, ela é meio aterradora, né? Nós nos deparamos com Deus que sabe tudo, vê tudo, ouve tudo,
que sabe onde está cada gaveta da minha vida, que tem acesso a todas elas. Um Deus que é impossível da gente enganar, da gente tergiversar com Ele, da gente se mascarar diante dEle. Ele sabe o que eu falo, Ele sabe o que eu penso, os meus desejos, Ele vasculha, Ele escaneia o meu interior, Ele destranca os cadeados, os segredos que eu tenho e põe para fora. E aqueles que eu mais detesto também. Deus põe à mostra. É exatamente isso que é sondar. Ele me conhece de tal forma que não existe lugar nessa existência onde eu possa estar, que Ele não me encontre. Um Deus que me deu o fôlego da vida porque Ele quis e vai tirar na hora que Ele bem entender. Então, prestar contas para esse Deus aí é algo bem assustador. Por outro lado, esse Deus, exatamente por nos conhecer dessa forma, Ele não nos maltrata, Ele não nos exclui, mas Ele nos abraça com sua graça, com seu amor, nos traz para perto dEle. Então Deus vai falar através desse salmo sobre determinados atributos de Deus, né? Davi vai falar disso. Do verso 1 ao 6 ele vai discorrer sobre a onisciência de Deus. Do verso 7 ao 12 ele vai mencionar a onipresença de Deus. E dos 13 ao 18 ele vai falar um pouco a respeito da onipotência de Deus. Do 19 ao 24 ele vai falar sobre um atributo moral de Deus, que é o único aqui que é compartilhado realmente com a gente, que é o da santidade. Então ele começa: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele conhece a gente de maneira plena, de maneira total, de maneira meticulosa e de maneira exaustiva. O nosso conhecimento é limitado, o dele não. Paulo diz que a gente enxerga como no espelho. O espelho no tempo de Paulo não é igual ao nosso, assim, né? Jateado e tudo, é diferente. Era um metal, então você via tudo distorcido, por isso Paulo tem essa citação e é assim que ele vê que a gente enxerga as coisas. O marido pode conhecer muito bem a mulher, mas ele não conhece tudo. A esposa pode conhecer muito sobre o seu marido, mas ela não conhece tudo não. E os pais podem conhecer muito a respeito dos filhos, mas não conhecem tudo. Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Mas só Deus pode ser assim. O homem ele não consegue se conhecer de maneira plena. O homem consegue ir à lua, o homem consegue fazer viagens incríveis, avança cada vez mais na ciência, mas ele não é capaz de fazer a viagem no interior dele mesmo, para sondar ele dessa forma, conhecer tudo que ele é capaz e de tudo que ele é limitado para fazer realmente. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus conhece a dinâmica da nossa vida. Ele sabe quando você levanta, quando você está trabalhando, quando você está com a sua família, quando você está viajando, quando você está debaixo dos holofotes, quando você está sozinho no quarto, quando você está alegre, quando você está triste. E não importa a cara que você faça para os outros. Para Deus, Ele sabe como você está. Deus te conhece. Isso nos chama a atenção para o cuidado que Deus dá a cada momento da nossa vida. Nada passa desapercebido, nenhuma palavra, boa ou ruim, deixa de ser captada por Ele. Ele dá importância àqueles momentos mais comuns do nosso dia. Como o momento que a gente vai bater um papo com os amigos, sorrir, se divertir com ele, ouvir uma piada. Nos momentos que a gente está descansado e a gente consegue dormir, Deus dá atenção para esses momentos. O salmista nos ajuda a entender quanto é importante valorizar cada momento da nossa vida. Como é precioso isso. Porque cada momento da nossa vida é uma obra da graça de Deus sobre nós. Da misericórdia de Deus em nos manter vivos. Então, a gente precisa dar honra a Ele em todos os momentos. A gente precisa estar com isso na cabeça. De longe, conhece os meus pensamentos. Bom, segundo a ciência, mais ou menos, a nossa mente pode ter 70 mil pensamentos em um único dia. A minha mente tem na hora que eu vou dormir. É bem assim. Fica assim. Muitos desses pensamentos são estranhos a nós. Né? Muitos desses pensamentos escandalizam a gente. Mas Deus conhece todos. Todos esses daí, Deus conhece.
Pensamentos de louvor, mas pensamentos de vaidade, pensamentos de orgulho, de maldade. Ele conhece todos. Algumas versões da Bíblia dizem que ele esquadrinha. E esquadrinhar é penetrar, descobrir aqueles pensamentos que a gente gostaria que ninguém soubesse de jeito nenhum. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, diz o verso 3. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Ele sabe por onde você anda, com quem você anda, como você reage, como você trata as pessoas. Deus conhece o que se passa na tua vida, lá por detrás da chave também. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Nós só temos a capacidade de desenvolver um discurso, de bater um papo com alguém, porque para cada palavra que a gente fala, tem mais ou menos 18 palavras engatilhadas para falar depois. Do contrário, você se engasgaria, né? Você teria que parar, ficar pensando. Então não é assim. Mas a palavra diz que Deus conhece aquilo que você fala e todas essas palavras que estão engatilhadas para sair, e mais aquelas que você nem falou ainda. Ele já sabe, ele já conhece. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Esse Senhor, Adonai, ele me cerca por trás, ele conhece o meu passado. Ele me conhece à frente, aquilo que vai acontecer no meu futuro. E em todo momento, inclusive agora no presente, a mão poderosa dele está sobre a nossa vida. Então o salmista ele se vê encurralado por esse Deus. Não existe um lugar em que ele possa estar sozinho. Ele não dá um passo sem que perceba essa poderosa presença de Deus na vida dele e na vida na terra. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Então ele termina essa primeira sessão falando sobre a onisciência de Deus, como a gente diz hoje, como meu filho fala, bugado, né? Ele fala, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance. Ele está estarrecido com esse atributo de Deus, com a onisciência soberana do Senhor. Olha, isso é demais para mim, eu sou minúsculo para entender como Deus funciona. Ele sabe que Deus é onisciente, mas ele não consegue suportar esse conhecimento. Ele não consegue descrever, mesmo sabendo disso, todos os detalhes da mente de Deus. É impossível para nós isso. Porque todo lugar, dentro e fora de si, ele percebe que Deus está em cada milímetro da existência dele. Ele se apavora com essa tamanha grandeza e ele pensa em fugir. Mas para onde que ele vai fugir? Onde é que dá para ficar só nesse universo? Então ele continua. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? No verso 7. Deus está no norte, Deus está no sul, Deus está no mar, Deus está no céu. Ele é onipresente. E o salmista fica buscando possibilidades. Se eu subir aos céus, lá estás, no verso 8. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ele usa o plural para falar do céu. Talvez já entendendo aquilo que Paulo ia falar muitos anos à frente, né, a respeito do terceiro céu. Ou se referindo mesmo ao espaço, quem sabe. Onde quer que seja, ele jamais observaria a existência da ausência de Deus no universo. E ele fala sobre a sepultura. Às vezes as pessoas, elas estão tão desesperadas, querendo fugir de tudo e todos, inclusive de Deus. Elas se acham em meio a um terrível desespero de que a morte, ela vai abrigar o silêncio da vida. Quando na verdade é impossível, ao menos de Deus, a gente escapar, porque lá ele está também. Uma vez eu li numa entrevista que alguém perto da Elis Regina dizia que possivelmente a morte dela não foi acaso só drogas e uísque, mas que ela estava buscando aquilo, que ela talvez tenha se suicidado. E ele falou, várias vezes ela tinha essas crises, e quando alguém ia procurá-la, ela falava, ó, manda dizer que eu não estou para ninguém, nem para Deus. Mas existe essa possibilidade? Não. Se eu estiver na sepultura, lá o Senhor estará.
Se eu subir com as asas da alvorada, verso 9, e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Então a gente nota que Deus, ele não é um mero espectador que fica olhando para toda a vida, desengavetando todas as tuas coisas, né, só para te olhar. Não, ele cuida de nós, né? A mão dele está guiando, sustentando, provendo todas as coisas, mesmo nos lugares mais remotos da terra. Ainda lá ele é Adonai, ainda lá ele é o Senhor, aquele que, Deus da providência. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então imagina a criatura pensando assim, bom, se Deus é luz, eu vou me esconder em algum lugar bem escuro que por lá ele não deve aparecer. Victor Hugo, um escritor, ele escreveu o seguinte: um dia, o raio de sol saiu à procura das trevas, percorreu vales, montanhas, abismos, penetrou nas cavernas sem nunca encontrar, porque é impossível haver trevas onde há luz. E para Deus não existe lugar onde Ele não alcance, não existe lugar onde Ele não esteja, onde Ele não esteja habilitado para estar. Isaías 45, 7 diz: eu sou o Senhor, eu formo a luz e crio as trevas. Então Adão, depois da queda, ele quis se esconder de Deus. Ele vai para o meio lá do mato e fica lá escondido. E Deus chama: onde estás, Adão? Deus sabia onde ele estava, mas estava dando a chance dele ser honesto, dele ser verdadeiro. Caim, quando matou o irmão, sem nenhuma testemunha ocular, também. Deus pergunta: Caim, onde está teu irmão Abel? E ele respondeu: acaso sou eu tutor do meu irmão? Só que a palavra de Deus nos revela que o sangue de Abel clamou por justiça da terra até o céu. Em Josué 7, Acã, ele rouba os despojos de guerra que seriam consagrados, os soldados não deveriam tomar. Ele pega uma capa que ele acha bonita e esconde na tenda dele. Ninguém viu, mas Deus viu. E aí, diante de tudo aquilo, do pecado escondido, Deus revela, e Acã e sua família inteira é apedrejada diante de todo o acampamento. Davi, que escreveu esse salmo, sabe muito bem o que é isso. Ele adultera com Batseba, e tentando esconder o erro dele, ele manda para a guerra Urias ficar à frente da batalha contra os amonitas, e uma espada atravessa Urias morre. Ele era rei, ele podia esconder de todo mundo, mas ele não podia esconder de Deus. E Natan diz para ele, 2 Samuel 12:10, por isso a espada nunca se afastará da tua família. Tem muita gente que faz atrocidades, escondido do marido, escondido da esposa, escondido da igreja, escondido da lei, escondido da sociedade, mas ninguém esconde nada de Deus. No Novo Testamento, Ananias e Safira tentam se fingir de piedosos. Estava todo mundo vendendo as propriedades, distribuindo dinheiro dos apóstolos, aos pés dos apóstolos, e eles fazem a mesma coisa, só que eles têm uma ideia assim, eles retêm uma parte do dinheiro. Não precisava disso. O dinheiro é deles, eles fazem o que quiser com o dinheiro. Mas eles retiveram parte do dinheiro, vão lá aos pés dos apóstolos e falam, a gente vendeu, está aqui. Então Pedro, ele fala assim, Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu dessa propriedade, lá em Atos 5, de 1 a 5. A propriedade não te pertencia? Depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Logo depois, vocês sabem, a mulher dele faz a mesma coisa e também morre do mesmo jeito. Em Apocalipse, o apóstolo João, ele fala para a gente que os olhos de Jesus são como fogo, né, penetrantes. Então ele fala para a igreja de Éfeso, olha, você é zelosa na doutrina, você é ótima na ortodoxia,
Você é fiel às Escrituras, mas você está vazia de amor. Volta ao primeiro amor. Ele olha para Esmirna e fala: você é pobre, mas quando eu olho para você, você é rica. Os mesmos olhos em Pérgamo dizem: você tem gente muito boa entre os seus, mas muitos também perseguindo a doutrina de Balaão, de maneira imoral. Se acerta. Os olhos olham para Tiatira e falam: olha, hoje você tem mais amor, hoje você tem mais obras, tem mais fé que antes. Mas eu vejo gente aí na panelinha sendo dominado por Jezabel, induzindo o povo à imoralidade sexual. Se acerta. Ele olha para Sardes: você tem nome de quem vive, só que você está morta. Ele olha para Filadélfia e diz: olha, você tem pouca força, mas eu vou colocar uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar. Ele olha para Laodiceia e diz: você se diz rica e abastada, mas na verdade você é miserável. E a grande pergunta é: o que Jesus está vendo hoje na gente, quando Ele olha para a gente? E terminada essa sessão sobre a onipresença de Deus, o salmista ele nos leva a refletir um pouco sobre a onipotência dele. Ele diz no verso 13: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Bom, a gente não é fruto do acaso. Nós não somos fruto de uma geração espontânea, de uma explosão cósmica, de milhares e milhares de anos de evolução. Nós viemos de Deus. Foi Ele que nos teceu, foi Ele que nos formou, desenhou e quis que nós nascêssemos. Então, quando o salmista ele descobre que não foi jogado nesse mundo por acaso, mas que existe um propósito para a existência dele, a alma dele se enche de gratidão. Ele louva a Deus. Ele diz no verso 14: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Modo especial, modo singular, único, diferente, exclusivo. É assim que nós somos feitos. Não há impressão digital igual a outra. Cada um de nós somos seres separados para Deus, especiais em nossa existência, pela misericórdia do Senhor. Então, eu sei que às vezes a gente quer ser outra pessoa, né? Às vezes a gente passa na vida querendo ser outra pessoa. Mas imagina isso, Deus pensando em você, para criar você, de maneira especial, de maneira única, com talentos que só você tem. Será que a gente teria vontade de ser outra pessoa? Muitas vezes essa outra pessoa que a gente olha a vida, principalmente hoje em dia, na rede social, tem uma vida tão vazia, tão triste, né? Então Davi exalta a Deus em gratidão, por ter certeza que Deus fez ele de maneira especial, única, como cada um de nós. Ele diz nos versos 15 e 16: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Agora Davi avança milhares de anos no tempo para revelar algo que hoje a gente sabe muito bem, né? Ossos no contexto hebraico aqui é constituição, né? Trazendo essa ideia da programação do DNA. Deus colocou em cada um de nós um código genético distinto. Eu vou ler uma matéria da revista super interessante para vocês, rapidinho. Abre aspas. Você tem 2 metros de DNA, 2 metros de DNA, no núcleo de cada célula do seu corpo. E seu corpo, segundo a estimativa mais precisa, é formado por 37,2 trilhões de células. Ninguém quis contar uma por uma para confirmar o número, mas é por aí. Isso significa que, de alguma forma, cabem 74,4 trilhões de quilômetros de material genético dentro de você. Isso é o suficiente para você ir a Plutão 5 vezes, né? Para dar a volta em Plutão 5 vezes. Isso deixa uma questão importante no ar, diz a revista.
Se um par de fones de ouvido de 1 metro de comprimento não pode passar 2 minutos no bolso da calça sem se embaraçar, qual é a força mágica que mantém 2 metros de DNA enrolado direitinho em um espaço menor que 0,01 milímetros? Força mágica é essa, pessoal? Oi? Vocês sabem mais do que eles. Trilhões de células. E em cada uma delas, nós temos 2 metros de fita de DNA, onde está gravado, computadorizado todos os nossos dados. Cor dos olhos, cabelo, temperamento, tudo isso aí não pode ser obra do acaso, mas de um Deus onipotente. E esse Deus que cria você de maneira tão maravilhosa, espetacular, é o Deus que vai cuidar de você durante toda a sua vida. Guiar você pelas veredas que você nem imagina ainda que você vai passar. De tal maneira que não existe acaso. O acaso não vai te proteger quando você andar distraído. Ele não, mas Deus vai. Tá? Ele é maravilhoso e onipotente, né? Nós chamamos de Pai. Então Deus está no controle de tudo, absolutamente. Então quando Davi termina essa descrição da onipotência de Deus, ele também vai demonstrar o seu espanto como ele fez antes. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Bom, Davi vivia num deserto, então era muito fácil ele pensar nisso. Se tinha algo que ele via ao redor, era areia. Mas mesmo que a gente pudesse viver milhões e milhões e milhões de anos contando a areia desse mundo, a gente nunca ia conseguir. Um punhado de areia na mesa para a gente contar é uma tarefa hercúlea da gente fazer, né? Não dá. Mas Deus sabe de tudo, Deus está em todo lugar e Deus é poderoso para todas as coisas. E agora nessa sessão o Davi começa a falar sobre os atributos morais de Deus. Algo que sim é compartilhado conosco. Onisciência, onipresença e onipotência são exclusividades de Deus. Mas a santidade é algo que Ele compartilha com a gente. Sejam santos, porque eu sou santo, diz Pedro, em 1 Pedro 1,16. Davi diz, quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. A gente sabe que a ovelha deve ser cuidada, mas o lobo posto separado. Não dá para a gente viver uma vida de santidade e conviver com aqueles que ultrajam a sua fé, conviver com aqueles que zombam da santidade de Deus perto de você. Porque falam de ti, verso 20, com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Então hoje, na época, né, do politicamente correto, é muito difícil você dar a sua opinião prática e verdades a respeito daquilo que nos diz respeito. Eu tenho um amigo de infância, que professa uma religião muito diferente da minha, e a gente nunca deixou de ser amigo. A gente se respeita muito, a gente quase não fala sobre essas coisas, jamais nos achincalhamos uns aos outros, né? E tudo bem, segue a vida. Mas a partir do momento em que a pessoa não te respeita, que a pessoa não te trata bem o evangelho que você professa, as bases de conduta e civilidade que Jesus te aciona, adeus, fica fora. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detestam os que se revoltam contra ti? Então Davi, ele toma uma atitude aqui e nos passa uma mensagem. Você não pode ser um cristão frouxo, de moral neutra. Você não pode se deleitar naquilo que Deus abomina. Tem gente que joga lá e joga aqui. Em vez de influenciar, é influenciado. E com a desculpa de ser moderno, se esquece que é eterno. Aí não dá. A gente não pode ficar aplaudindo aquilo que Deus reprova. A gente tem que ter limites. E Davi conclui: tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Davi, ele vivia em um contexto de tensão política. Os povos ao redor, como a gente falou no começo, além de idólatras, além de cometerem atrocidades em nome da religião, eles estavam loucos para meter a mão naquilo ali, loucos para meter a mão em Israel. Então, quando a gente observa esse contexto, é fácil a gente entender o que Davi está falando aqui. Só que nós vivemos em outro contexto, né? Em outra época. E além do mais, a gente tem que entender que
que a gente é diferente de Deus. O próprio Salmo aqui já separou as coisas que são de Deus e atributos que são nossos. Deus se ira contra o pecado, mas a sua ira é santa. Ela é compatível com a bondade dele. Deus se ira contra o pecador, mas Deus não comete pecado quando ele faz isso, de maneira nenhuma. Só que quando eu vou ficar irado, eu corro um grande risco de passar desses limites, porque eu sou humano. Então, alto lá. Ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Então ele finaliza esse salmo com uma oração onde ele manifesta 3 pedidos a Deus: sonda-me, prova-me, dirige-me. Sondar é algo assim, quando você não tinha máquinas antigamente, tratores, os agricultores eles pegavam a enxada daquele terreno e afundavam o máximo que podiam, enfiavam a enxada lá longe e repuxavam aquela terra para fora, mostrando as raízes. Tudo isso antes, né, de arar a terra. No brejo ou no pântano, em qualquer lugar, eles puxavam aquilo para fora e mostravam as raízes. Então ele está pedindo exatamente isso para o Senhor. Senhor, o meu coração não é como o teu. Então enfia a enxada da tua palavra dentro de mim, na minha carne. Revira o meu interior e traz para fora, Senhor, aquilo que eu não estou vendo. Traz à luz, Senhor, aquilo que eu não estou percebendo. Sonda-me. Prova-me. É a ideia do fogo, bem comentada aqui várias vezes. O fogo que passa por um metal em altas temperaturas, para que ele venha a ser purificado. Tudo que é ruim, tudo que é lixo, tudo que é impuro, tudo isso tem que sumir. De modo que o metal, seja ele qual for, vai ficar mais puro, vai ficar mais valioso e vai dar honra ao Senhor, como as nossas vidas devem ser. E dirige-me, vê se há em mim algo que eu estou fazendo, Senhor, que não está te agradando, que não está te honrando. Eu quero ser guiado pelo caminho eterno. E nesse momento ao qual a gente vai ser liderado para a ceia, é naturalmente um momento onde a nossa vida, você deve fazer isso todo domingo, você se examina, você vê as suas atitudes, as suas últimas decisões, seus passos, e a gente deve fazer isso mesmo. Mas pode ser que mesmo a gente fazendo isso, a gente esteja errado a respeito de nós mesmos, porque a gente não conhece tudo. A gente pode estar sendo errado, com um conceito errado a respeito de pessoa, de família e de igreja. Quando a gente viu Jesus sondando as igrejas da Ásia, ele fez um diagnóstico bem diferente daquilo que elas achavam. Para aquelas que se achavam pobres, Jesus achava rica. Para aquelas que eram supostamente ricas, ele dizia que era pobre. Para a igreja que era fraca, o Senhor colocou uma porta aberta. Para a igreja que se dizia viva, o Senhor disse que ela estava morta. Isso significa que, apesar de ser bom nós nos examinarmos, a gente pode, claro, falhar nesse exame. Nós não nos conhecemos plenamente. A gente pode achar que está fazendo um sucesso tremendo na vida. E a gente está completamente errado a respeito do que Jesus pensa sobre nós. Então a gente deve seguir os conselhos de Davi nesse dia. Pedir para que Deus nos sonde, para que Deus nos prove e para que Ele dirija os nossos passos. Que Ele nos mostre aquilo que a gente talvez não esteja vendo. Que Ele ajude a quebrar nosso orgulho, nossa vaidade, ou nossa indiferença. Que Ele aumente o amor sobre nós. Sobretudo para que Ele retire a ignorância que nós temos a respeito de nós mesmos. A gente está diante de um Deus que Ele é soberano. E diante desse Deus a gente só pode falar isso mesmo. Sonda-me, prova-me e dirige-me, ó Deus. Então, enquanto os músicos eles tocam, os irmãos da portaria eles vão distribuir os elementos da ceia.
Se você já aceitou Jesus, esse é um momento muito gostoso. E depois eu volto para orar com vocês, amém?